Bem, bom dia para quem está ouvindo de dia, boa tarde para quem está escutando à tarde, boa noite para quem está escutando de noite. É o primeiro episódio aqui do nosso podcast e a ideia é a gente conversar sobre as cidades, as periferias e dar nossos pitacos sobre as cidades litorâneas, né? Para esse primeiro episódio, eu acho que a gente pegou algo que está em cena, né, que é a dinâmica imobiliária, visto que no final de fevereiro a gente teve um desastre que socioambiental, vamos classificar assim, no litoral norte do estado de São Paulo, e que a gente teve aí um número aproximado de 65 mortos, né, mas muitos desabrigados, famílias desfeitas, histórias desaparecidas, né, acabadas, por conta da ocupação em áreas de risco, né? E muito se fala da ocupação em áreas de risco ser um, um fator individual, né, de escolha do indivíduo. Mas, assim, acreditamos que a gente tem que dialogar um pouco mais com isso, né, sobre isso, e falar um pouquinho da dinâmica imobiliária, né? O imobiliário, como que funciona aí o mercado de preços da cidade, como que está a situação das populações mais pobres diante do aumento do preço da cidade, né, do preço da terra da cidade. Para isso, a gente convocou necessariamente, né, convidamos aqui o professor doutor Everaldo Santos Melazo, que é professor da Unesp de Presidente Prudente, vinculado ao Departamento de Planejamento. Ele é economista, mestre em Planejamento Urbano pela Universidade Federal do Rio, doutor em Geografia pela Universidade Prudente, pela Unesp de Prudente, fez um pós-doutorado na Universidade de Granada, na Espanha, é livre-docente também, e tem pesquisas sobre dinâmica imobiliária. Eu não vi a pesquisa, mas desde a década de 90 você está pesquisando dinâmica imobiliária, né? E agora, atualmente, faz uma pesquisa bem ampla sobre a dinâmica imobiliária e as cidades médias brasileiras, né? Que é a urbanização aí no interior do Brasil, que tem suas particularidades, mas também tem muito de característica estrutural do Brasil, né? Bom dia, Everaldo. Como é que estamos? Olá, Júlio. Prazer estar aqui com você e com os ouvintes aqui dessa experiência boa que é esse podcast sobre os temas importantes aí para a gente discutir. Obrigado pelo convite. Enfim, a ideia é a gente falar de conceitos, né? De conceitos, mas de forma mais trazer bem para o empírico, né? Para o que a gente vive. A primeira pergunta que eu tenho para ti assim é sobre mercado imobiliário. Primeiro, mercado imobiliário é um conceito, uma dinâmica, um processo? Como que a gente classifica mercado imobiliário? O que que é isso? É algo típico das cidades capitalistas ou não? Né? Como é que a gente poderia classificar aí o mercado imobiliário? Tá. Eu acho que a gente poderia começar, Júlio, problematizando o seguinte: essa é uma expressão que a gente ouve muito, né, nos meios de comunicação. A gente fala muito da compra e venda de imóveis ou do aluguel de imóveis, sejam eles residenciais, comerciais, de serviços, ou mesmo imóveis industriais, galpões e tudo mais. A gente ouve muito a expressão mercado imobiliário relacionada à compra e venda e ao aluguel desses bens imobiliários, né? A gente ouve muitas expressões assim na mídia de que o mercado imobiliário está aquecido, né? Os preços e os aluguéis estão subindo, ou de vez em quando a gente ouve falar que o mercado imobiliário está estagnado, que a produção não está sendo comercializada, né? Ou muitas vezes também a gente ouve, quando a gente está falando de alguma cidade em particular,
aquela área está bastante aquecida, tem muita produção imobiliária nela, ou aquela área perdeu o interesse para o mercado imobiliário. Então, à primeira vista, no senso comum, quando a gente fala mercado imobiliário, a gente está falando muito da compra e venda, do aluguel de imóveis nesse sentido. Agora, de qualquer maneira, nós estamos falando de uma força econômica, né? De uma dinâmica econômica que vai envolver os diferentes tipos de imóveis, os preços desses imóveis, as localizações e suas características, os agentes econômicos. Então, para além daquilo que a gente ouve cotidianamente, nós temos um conjunto, né, mais profundo de questões envolvidas aí, que a gente precisa realmente entender como é que ele funciona, qual a complexidade dele e qual o papel que ele desempenha nas nossas cidades. E se ele desempenha um papel nas nossas cidades, eu tô me referindo que ele está desempenhando um papel importante, não só do ponto de vista sobre onde cada segmento social mora na cidade, mas também como é que ele tem acesso à infraestrutura dessa cidade, como é que ele tem acesso aos serviços públicos, como é que ele se desloca para o trabalho, ou se desloca para o estudo, ou se desloca eventualmente para o lazer. Ou seja, quando a gente começa a discutir efetivamente o que é o mercado imobiliário, nós vamos perceber que existem ligações com vários aspectos da nossa vida cotidiana, né? Então, o onde eu moro, onde eu posso morar, onde eu quero morar, acaba sendo um condicionante muito relevante para vários outros aspectos da nossa vida, né? Então, vamos tentar ir um pouquinho além dessa noção, né, do senso comum sobre compra, venda e aluguéis de imóveis. Vamos lá, eu acho que tem 5 pontos que eu queria destacar aqui para a gente depois continuar a conversa. Primeiro ponto, Júlio, fundamental. O fundamento do mercado imobiliário é a terra. É a terra na cidade. O terreno, as localizações. E nós sabemos que nós vivemos numa sociedade em que a terra tem um preço. Tá? Então, isso é fundamental. Por que a terra tem um preço? Ora, ela tem um preço porque ela é uma propriedade privada. Tá? Alguns setores da sociedade, proprietários da terra, cobram um preço pelo acesso à terra. Então, isso é um primeiro elemento que nós não podemos esquecer. Nós temos questões históricas importantes para recuperar aí, mas eu deixo marcado esse primeiro elemento. A terra é propriedade privada, normatizada juridicamente. Quando você compra ou vende um terreno, você precisa registrar isso no cartório. Então, tem legislações sobre isso. Então, esse é o fundamento. Vamos partir daí. O segundo elemento, Júlio, que me parece muito importante, que é a produção da terra urbanizada, ou mesmo a produção dos bens imóveis. Quer dizer, como é que eu produzo uma terra urbanizada? Né? Quem produz? Quanto custa? Quais são os segmentos econômicos que vão dominar essa produção da terra urbanizada ou dos bens imóveis? Ora, aqui nós vamos ter uma diversidade muito grande, porque nós temos desde o Estado, que com algumas políticas públicas produz os bens imóveis e a terra urbanizada, nós temos a ação de grandes empresas que também fazem isso, e muitas vezes nós temos parcelas da sociedade que, sem ter acesso ao mercado, produzem os seus imóveis apenas com seus poucos recursos nas poucas áreas que sobram. Então, eu acho que nós precisamos pensar um pouco a questão da produção dessa terra urbanizada, a produção dos imóveis, que também é a produção da cidade. Terceiro aspecto, Júlio. Se eu pensei na produção, agora eu queria citar aqui o consumo, né? Quem pode consumir essa terra urbanizada de qualidade? Quem pode comprar, consumir os imóveis
qual tipo de família, qual a renda necessária para esse consumo adequado, tem ou não tem financiamento. E isso é um ponto importante, porque a casa, a residência, antes de mais nada, é o abrigo de uma família. Tá? E a gente espera sempre que ele seja seguro, por mais que nós, no Brasil, tenhamos essas experiências muito negativas de vermos como a casa, muitas vezes, se transforma até mesmo numa armadilha para essas famílias, pela insegurança da sua localização, que está justamente, como você disse, em áreas de risco. Então, o consumo é importante. Quarto ponto que eu queria lembrar, Júlio, de uma maneira mais genérica, o mercado imobiliário é um mercado de localizações. Né? Eu posso elencar vários elementos aqui, mas a localização é um ponto fundamental na discussão do mercado imobiliário. E nós sabemos que as cidades são desiguais. Tem localizações melhores, tem localizações piores. Tem localizações servidas de todos os elementos para uma boa vida urbana e tem localizações que não são servidos por nenhum elemento que garanta uma boa vida urbana. Nós temos localizações que são mais centrais, localizações que são mais periféricas. Nós temos localizações com preços muito altos e localizações com preços muito baixos. Então, a cidade, né, ela é complexa por conta dessa desigualdade também. Né? Então, onde que cada um vai poder morar, onde cada um vai usufruir da cidade e onde outros segmentos não vão usufruir dessa cidade. Tá? Por último, eu queria chamar o quinto elemento, para depois a gente poder entrar em cada um deles com mais cuidado, lembrar o seguinte: nós, cada vez mais, e os últimos 20 ou 30 anos têm mostrado isso para a gente, o quanto o imobiliário, o fundiário, ou seja, essa discussão que nós estamos fazendo aqui com todos esses elementos, se transformou num setor econômico muito poderoso no Brasil. Ele é um setor econômico capaz de produzir muita riqueza para alguns segmentos da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, de produzir muita exclusão social, de produzir muita segregação, de produzir riscos, tá? E o risco aqui, como você já adiantou, ele não é ambiental, ele não é um risco da natureza, ele é um risco produzido por um processo que tem o seu fundamento num potencial econômico de produzir riqueza muito grande desse mercado. Então, seja na produção de loteamentos, sejam eles abertos ou fechados, seja na produção de edificações residenciais, seja na produção de áreas inteiras de algumas das nossas cidades, o imobiliário fundiário se transformou num grande vetor de produção de riqueza. Nós temos muitas cidades brasileiras em que o imobiliário fundiário é a principal atividade econômica daquela cidade. Então, as cidades têm comércio, têm serviços, algumas têm indústrias, algumas são ligadas ao agronegócio, dos diferentes tipos, algumas são cidades grandes, capitais, outras cidades médias, mas nós percebemos claramente o quanto o imobiliário passou a ser um elemento importante. Eu poderia sintetizar esse último ponto dizendo o seguinte: a cidade é uma grande máquina de produzir riquezas para alguns segmentos da nossa sociedade muito específicos. Então, você me perguntou inicialmente o que é o mercado imobiliário, né? Então, para além disso que a gente ouve falar na mídia, cresceu, o preço subiu, nós temos um conjunto grande de questões estruturais que vão ajudar a gente a entender a maneira como nós vivemos, como os diferentes segmentos da nossa sociedade têm lugar ou não têm lugar nas nossas cidades.
Você colocou vários pontos, assim, deixou bem aberto para a gente conversar. E um deles me deixou, eu chamei a atenção porque estava aqui no meu roteiro para te questionar, que é, no senso comum, a gente entende assim que o indivíduo que está escolhendo a sua localidade, seu local de residência, tal, né? Teve até uma fala do presidente anterior, né? Pô, as pessoas, por que as pessoas vão morar nessas áreas de risco, né? Questionando isso. Só que assim, quando você cita que é um setor econômico, então assim, pô, a gente tem grupo empresarial atuando, né? Sim. E assim, o quanto que essas localizações são produzidas empresarialmente, né? Quem são esses grupos econômicos, tal? E quanto Uhum. que o indivíduo tem de parcela, assim, pô, de escolha, né? Qual o papel do indivíduo nisso, né? A gente Sim. colocar essa relação. As grandes empresas, né, que atuam no setor imobiliário e o indivíduo. O que o indivíduo está ali? O indivíduo é só um passivo ali ou ele é ativo? Sim. É, é, Não, é uma questão muito relevante, Júlio, porque tem uma parte do discurso que vai responsabilizar os indivíduos por tudo, né? Ah, o indivíduo foi morar ali porque ele quis. Ah, o indivíduo está sem trabalho porque ele não quer trabalhar. Ah, o indivíduo ele não sobe na vida porque ele é preguiçoso. Eu discordo radicalmente dessas posições, porque nós vivemos em sociedade. Então vamos trazer aqui para o nosso debate. Essa ideia de que cada um tem autonomia para escolher onde morar e como morar, ela é uma ideia totalmente falsa. Né? Nós podemos pegar vários exemplos. Ninguém vai escolher, né, morar numa área de intenso risco geológico, por exemplo, porque acha bonito. Nós estamos falando aqui de condicionamentos sociais. Tá? Então, pensando naquilo que eu falei da dinâmica imobiliária, né, eu vou citar aqui um grande professor dessa área no Brasil, o professor Martin Smolka. Ele tem uma frase que sintetiza muito bem isso. Ele fala: o mercado imobiliário, ele redistribui os ricos e expulsa os pobres. Essa frase é muito interessante, porque ela procura problematizar justamente como os grandes agentes econômicos, eles lidam com mecanismos para ir mudando o produto imobiliário, e lançando novas tendências no mercado, e vendendo novas tipologias de habitação que vão atraindo os ricos. Então, no passado, os ricos queriam morar em apartamentos com 2 vagas na garagem. Depois, eles queriam morar em apartamentos com 2 vagas na garagem e quarto de empregada. Depois, isso tudo, mais o playground. Mas, na verdade, quem estava introduzindo essas mudanças eram os próprios agentes econômicos, né, criando novas maneiras de viver. Depois, se entra na fase dos lançamentos dos espaços residenciais fechados, atraindo esses segmentos mais ricos pelo viés da segurança. Então, venha morar com segurança. Ao mesmo tempo que o mercado imobiliário e os agentes imobiliários vão condicionando novas maneiras de viver para os segmentos mais ricos, ele vai expulsando os pobres para periferias cada vez mais distantes, onde o preço da terra é menor e onde não existem outras alternativas para esse pobre, para além de ter de gastar mais tempo no transporte, ter de ter um custo maior em transporte e, muitas vezes, também morar nas piores áreas. Junto com essa dinâmica, Júlio, que mostra claramente que não é o indivíduo que escolhe onde ele vai morar, nós ainda temos de lembrar 2 outros elementos. Um primeiro elemento, muito relevante num país como o Brasil, é que a gente tem de olhar também para a produção do Estado. Né? Onde o Estado implanta os conjuntos habitacionais com financiamentos públicos? Quais são as áreas, né,
Sempre as áreas mais distantes, porque são as áreas mais baratas. Ou seja, nós nos condicionamos a uma lógica que nos é vendida como se fosse a única e como se fosse a verdadeira. Então, para a gente fazer muita casa, nós precisamos fazer longe, porque lá longe o preço da terra é barata. Mas a gente criou um modelo que nós estamos prisioneiros dele. Ora, nós temos outras alternativas. Depois eu quero falar sobre elas. Por fim, o terceiro elemento é que nós temos uma parcela da população que não consegue chegar na habitação nem pelo mercado, pelos grandes agentes, muitas vezes não consegue chegar na habitação pelo financiamento público da política habitacional e vai ter de se acomodar da maneira que der no interior da cidade, ocupando áreas públicas ou privadas, na maior parte das vezes áreas de risco, áreas insalubres, né, que vão gerar aquilo que nós conhecemos como favelas, como aglomerados subnormais, como ocupações, né, e várias outras denominações. Então, veja, vamos tirar de lado os indivíduos. O indivíduo ele tem pouquíssima autonomia. O rico está condicionado por aquilo que os agentes imobiliários vendem como, vamos dizer, entre aspas, moda do momento, e o pobre, ele está totalmente condicionado para os lugares que lhe sobram na cidade, que em geral são os piores lugares. Tá? Então, veja, eu estou colocando 3 aspectos importantes. Como é que os grandes agentes econômicos vão moldando os gostos e preferências, como é que o Estado se amolda a uma lógica sempre de dar os piores lugares na cidade ao pobre, né? E como uma parcela que não tem acesso tem de ser expulsa a cada momento para as piores localizações. Então, é mais ou menos como enxugar gelo. Tem alguma coisa errada aqui acontecendo. Porque, tudo bem, nós temos uma grande capacidade de produção de habitação, mas nós precisamos começar a discutir habitação digna, habitação bem localizada, habitação acessível, né? Porque a casa, a moradia, é um elemento central na vida de qualquer família, de qualquer cidadão. Né? A casa, em geral, para amplos segmentos da nossa sociedade, é o bem mais querido e almejado na história de vida das famílias, ter a sua casa, ter o seu teto, né? Tem até o ditado, ter um teto onde cair morto, né? Ou ter um teto para ter segurança. Então, nós não podemos deixar simplesmente o mercado tomar conta disso, os grandes agentes econômicos. Nós precisamos problematizar muito essa ideia de uma política habitacional tal como vem sendo feita, tem alternativas para isso, e nós não podemos ser mais uma sociedade tolerante com formas desumanas, subhumanas de habitações que muitas vezes nós encontramos nas nossas cidades, seja pela localização, seja às vezes pelo tipo de moradia, né? Moradias improvisadas, moradias precárias, moradias sem o mínimo de dignidade para uma família que só tem aquele lugar que lhe foi imposto onde ela possa morar. Você colocou 2 pontos, na verdade, que assim, que me deixam desconfortável. Um primeiro, assim, que eu achei muito interessante, como todo indivíduo é passivo dentro do mercado imobiliário, então dentro da dinâmica imobiliária, né? Seja do rico ao pobre, o rico vai seguindo as tendências e o mais pobre vai sendo expulso. Isso é muito interessante, porque você não observa a autonomia nem de quem tem mais. A gente está falando rico, a gente está falando da classe média alta, né? Com grandes rendimentos e tal. E dos mais pobres, quando você citou os conjuntos habitacionais, que você a gente de fato não observa os conjuntos habitacionais no centro, acontecendo no centro das cidades, tal, né? E há uma certa normalização, né? É muito aceito dentro da sociedade brasileira que sejam distantes mesmo, né? Como se fosse uma lógica brasileira que os pobres tenham que morar
mais longe. E essa banalização, assim, já ouvi muito isso no senso comum, né? Ah, mas pelo menos ele está conseguindo uma casa, mas ele está sendo muito mais punido por conseguir essa casa lá distante do que se ele morasse numa ocupação no centro, né? Ter recurso ali para transporte, para, enfim, às vezes perde o emprego, né, por conta disso. O endereço, às vezes, faz a pessoa perder o emprego. É, por conta da distância, né, por ser expulso da cidade, estar fora da cidade, né? Aqui no litoral tem casos, eu estou falando da Baixada Santista, tem casos em São Vicente. São Vicente, assim, é uma área municipal muito grande, né? Que parece que ela está encostadinha de Santos ali, mas tem a São Vicente Continental, que não é São Vicente. Uhum. Não é, para você chegar lá, assim, é dificílimo. A qualidade de obras públicas, de equipamento urbano é péssima, assim, você vai de automóvel, você anda 10 por hora, né? Iluminação pública inexiste. E até questionei outro dia uma estudante que mora naquela área, se ela se considera vicentina, né? E ela falou assim, eu nem sei o que eu me considero, não sei se eu sou vicentina, se eu moro em Praia Grande ou se eu moro, ou se eu sou daquele bairro ali, né? Isso que acho que de certo modo até um pouco perverso, né? Sim. Everaldo, uma curiosidade, você falou das grandes empresas, né, que vão meio que definindo as localizações, que assim, não são apenas as construtoras, né? Porque, porque há toda uma construção aí. Você tem desde a terra, a obra em si, né? Daí você tem que construir a ideia de querer morar ali, né? Você tem que construir essa psique, né? Sim. Como que eles atuam, né? Uma atuação de um capital único, um grupo empresarial único, ou uma vinculação entre capitais, assim, todos para Sim. produzir a cidade, para obter lucratividade em Sim. cima das terras da cidade? Sim. Você Não, poderia dar uma destrinchada para a gente sobre isso? vamos lá. Porque realmente aqui nós estamos falando de um setor econômico que envolve vários agentes. Tá? Então nós estamos falando de um complexo econômico, ou de um circuito produtivo, ou de uma cadeia produtiva com vários agentes. Como você começou a falar, da propriedade da terra, né, passando pelos construtores ou a indústria da construção civil, movimentando um imenso mercado relacionado aos escritórios de arquitetura, passando pelos bancos com financiamento, passando pelas imobiliárias e corretores que desempenham vários papéis, e chegando até, talvez, o principal agente, que é o incorporador imobiliário. Claro, nós temos empresas que são incorporadoras, ao mesmo tempo são construtoras, ao mesmo tempo são imobiliárias, desenvolvem os seus projetos de arquitetura, mas vamos tratá-los separadamente para a gente entender um pouco a lógica de funcionamento desse grande setor econômico, que realmente ele é muito grande. O incorporador imobiliário, Júlio, ele é o agente que vai planejar, implantar e ganhar um uso do solo, uma localização e os imóveis edificados. Para isso, ele vai encomendar o projeto no escritório de arquitetura, ele vai contratar uma construtora para construir materialmente a edificação, e ele que vai negociar com o dono da terra. Então, ele, o incorporador, ele é uma peça-chave nessa engrenagem, porque é a partir dele que são tomadas as decisões de onde investir, que produto que ele vai lançar, a que preço e para quem ele vai lançar. Então, a gente precisa ficar com o olho bem atento, né? A gente já tem exemplos no Brasil, históricos, de grandes incorporadoras,
Mas, a partir dos anos de 2008, 2009, nós tivemos, pela primeira vez, um grande aumento do número de incorporadores que passaram a participar do jogo da Bolsa de Valores, mostrando claramente que eles cresceram muito, né? Que eles agora têm um poder de mercado muito grande. Então, eu estou falando de empresas como a MRV, eu estou falando de empresas como a Brookfield, eu estou falando de empresas como a Gafisa, a Cirela, a Tenda, que são empresas que estão atuando na Bolsa de Valores, ou seja, tem um poder financeiro muito grande, mas que está produzindo os empreendimentos habitacionais no Brasil inteiro. E em cada cidade, eles vão articulando quem é o construtor, quem é a imobiliária que vai comercializar, quem que vai fazer o projeto, quem vai acompanhar a obra, entende? E aí, quando eles chegam numa cidade, eles têm de comprar a terra, se eles não compraram antes. Então, eles têm de se relacionar com o proprietário da terra também, tá? Então, veja, aqui nós temos agentes econômicos que contemporaneamente são muito poderosos. Porque antigamente você tinha uma pequena incorporadora numa cidade e ela produzia, né? Agora não, nós estamos falando de gigantes que, a partir da sua posição, inclusive na Bolsa de Valores, têm um poder de atuação nacional. E é impressionante, porque quando a gente olha um conjunto de predinhos produzidos por uma dessas empresas, é quase que como um carimbinho, né? A gente vê isso numa cidade do Amazonas, a gente vê isso numa cidade do litoral paulista, e a gente vê isso lá numa cidade do Rio Grande do Sul. Iguaizinhos. Tem uma lógica para isso também, relacionada aos custos, relacionada à economia de escala, né? Ganhar mais, padronizando o produto. Então, é um setor econômico muito importante. Por fim, só queria lembrar isso, só para chamar a atenção dos nossos ouvintes sobre a força dessas empresas. Quando elas passam a atuar na Bolsa de Valores, elas começam também a receber investimentos de capitais externos ao Brasil. Então, tem uma conexão internacional muito forte, muito forte. Então, fundos de investimentos, outras empresas começam a injetar recursos aqui no Brasil, dentro dessas empresas, o que faz com que elas tenham mais força. Inclusive, com uma delas, ou duas, ou três, já tendo tanta força, que estão começando a atuar em outros países. Então, nós não estamos falando de um setor pequeno, nós não estamos falando de um setor acanhado, nós estamos falando de agentes econômicos com um poder de produzir uma edificação, mas o poder de produzir essa edificação é um poder muito maior do que a localidade. É um poder nacional e, em alguns casos, internacional. Interessante você falar isso. Entendendo bem o incorporador, a incorporadora, essa grande incorporadora é o pilar. É quem produz a ideia, quem concebe o projeto. Mais uma curiosidade também, que ela vai ter um poder, essas grandes incorporadoras, que, primeiro, que vão monopolizar esse mercado, né? Esse mercado, como os demais, né? No período atual, ele também vai se monopolizar, né? Vai ter, assim, os grandes agentes os grandes incorporadores, que vão obter maior lucratividade, que vão selecionar as áreas, tal. Só que tem um caso que eu queria, assim, chamar a atenção. Esse poder que eles adquiriram, eles fazem com que não necessariamente precisem ter terras. Por que eu estou falando isso? A gente está vendo inúmeros casos, principalmente aqui, nessa região da Baixada Santista, em que a classe média, aquela que tem uma moradia só, sabe? Tem aquela tua moradia que pagou em 30 anos, tal. Ela está sendo assediada por incorporadoras, e daí Sim. a incorporadora faz uma promessa assim: você me dá a tua casa, eu te dou 2 apartamentos quando estiver pronto, e te pago um aluguel aí enquanto está construindo. Qual que foi a tragédia aqui, né? No caso mais específico do litoral, que uma incorporadora quebrou.
Sim. parou. Né? Um dos investidores retirou o dinheiro, esse pessoal que deu casa, assim, ficou sem casa, né? Sim. Então, assim, é interessante que você tem essas incorporadoras, elas constroem um banco de terras, né, para investir, mas também não necessariamente elas têm terras mais, né? Não compram mais terras, né? Usam esse Sim. poder de barganha, esse Sim. poder, vamos dizer assim. É verdade, nós temos essas várias situações, né? E aí a gente precisa ir investigando e vendo as características, inclusive, de cada cidade. Nós temos isso que você citou, que são os grandes bancos de terras. Essas incorporadoras, principalmente as que têm capital aberto na Bolsa de Valores, elas têm os chamados bancos de terras. Isso está lá declarado, né? A gente pesquisa sobre isso e a gente vê o quanto o valor desses bancos de terras, comprados antecipadamente, fazem parte da riqueza imobiliária dessas empresas. E elas, falando numa linguagem mais simples, né, elas saíram comprando em todas as cidades. Tá? Elas saíram comprando, e isso para elas é um ativo muito importante, porque isso lhes permite planejar o momento da incorporação. Tá? Quando o mercado está mais aquecido, ela faz um tipo de planejamento. Para uma cidade com um público específico, para atrair uma demanda, é em outra temporalidade. Então, isso confere poder para as empresas. Então, isso é um ponto importante. Agora, nós temos casos também, como você estava citando o exemplo aí, onde as cidades já estão mais consolidadas, né? É preciso comprar áreas, às vezes negociando individualmente com cada proprietário, para que eles possam fazer não apenas a incorporação, mas para que primeiro eles possam fazer a junção de terrenos. Então, às vezes, os terrenos são pequenos e ele precisa comprar 3, 4 terrenos na mesma quadra. Então, para isso, ele precisa negociar com 3, 4 proprietários, né, e fazer essas negociações. Ele pode pagar aquela casa antiga, na verdade ele está comprando só o terreno, porque ele vai demolir a casa antiga, e pagar na forma de apartamento, né, na forma de produto. Ele pode fazer diferentes tipos de negociação. Né? Agora, o poder deles em pagar o preço para eles terem acesso a essas áreas é cada vez maior, porque eles têm muito dinheiro. Pensando sempre que ele só vai incorporar naquela área, depois de comprar os terrenos, quando ele tem uma certa segurança de que o lucro final dele vai compensar o valor que ele pagou pela terra. Então, contabilmente, nós estamos falando aqui de uma operação extremamente lógica, pensada, planejada do ponto de vista econômico. Né? Nós temos vários casos de empresas que vão falindo. Né? Nós temos isso, nós temos alguns casos históricos no Brasil. O último grande deles foi o da Incol, que quando quebrou, deixou muita gente na mão, mas nós temos também alguns aperfeiçoamentos da legislação, né? Como a lei do patrimônio de afetação, que vai procurando minimizar esses riscos. Mas eles acontecem deixando setores na mão. Em cidades onde há uma forte pressão, por exemplo, do setor turístico, né, nós vemos uma agressividade maior desses capitais, porque eles estão lançando um produto imobiliário um pouco mais específico, um pouco mais diferenciado, direcionado a uma segunda residência, direcionado a um público consumidor que é capaz de ter uma renda maior e, portanto, pagar mais. Então, nós vemos, assim, uma agressividade que talvez o paradigma negativo que nós temos de exemplo para dar no Brasil é a própria cidade catarinense de Balneário Camboriú, né? Onde os grandes capitais produziram tanto de maneira tão pouco adequada que, inclusive, inviabilizaram até o sol na praia, né? Obrigando a prefeitura municipal a ter custos e gastos para ampliar a zona de areia,
porque a produção imobiliária tinha destruído na prática a praia. Quer dizer, os capitais imobiliários, eles vendem a atratividade de uma localização, mas na medida em que essa localização vai sendo ocupada, aquela atratividade que eles venderam começa a desaparecer, né? A gente vê muito na propaganda imobiliária, venha morar perto do sossego, mas aí você coloca tanta gente morando junto que começa a ter problema de vizinhança. Venha morar perto do verde, mas você derruba tudo e constrói e o verde vai embora. Venha morar perto da praia, só que alguém vai construir um prédio na sua frente e você não vai ter mais vista para o mar. Então, o capital imobiliário, de maneiras diferentes, de acordo com cada cidade, ele vai atuando porque ele precisa da terra, né? Sem o acesso à terra, sem negociar, sem ter terra, não tem produção imobiliária. Seja horizontal, seja vertical. Então, eles fazem muita força, eles fazem muita pressão para que eles possam ter acesso a essa terra no menor preço possível, sempre pela lógica deles, né? Então, isso é um ponto importante, porque quanto mais a terra vai ficando cara, né, mais eles vão pagar pela terra e mais caro vai ser o produto imobiliário deles. E eu não quero deixar de tocar nesse ponto, e a gente pode voltar a isso mais tarde, porque se a gente não tiver no Brasil política fundiária, nós não vamos resolver esse problema, né? Não adianta só construir, nós precisamos construir numa boa localização e num preço acessível. Eu citei esse exemplo, né, dele ir negociando com as casas ali individualmente, porque você tem uma perversidade aí, né? Você citou até no começo, do sonho da casa própria, da classe média brasileira, o sonho da casa própria e tal. E quando a gente vai tendo, por exemplo, vai tendo no Brasil as reformas da Previdência, né, que a aposentadoria vai se alongando, vai diminuindo a renda na aposentadoria, ele passa a ter, depois de adquirir a casa própria, o sonho da renda extra. E é interessante como o capital imobiliário joga com essas regras, né? Fala assim, ó, você tem uma casa, você vai ter duas. Uma você pode alocar aqui e tal, a renda extra. E a pessoa acaba cedendo. E vai Sim. cedendo, então você tem bairros inteiros assim, né, quadras inteiras que são destruídas para construir edifício, né? Uhum. Chega a ser até mais perverso, né? Não. Algumas dinâmicas assim estruturais do país, como no caso da reforma da Previdência, ela vai interferir assim diretamente nas características da cidade, né? Que você vai verticalizando a cidade, as pessoas vão abandonando suas casas, né? Para ter um acesso a uma renda extra, uma complementação da aposentadoria, ou para arrumar uma casa para um familiar e tudo mais. Sim, não, é muito perverso. Às vezes, por um problema de saúde, tem de vender a casa para custear um tratamento mais longo, ou, muitas vezes, ter um dinheirinho a mais, vende aquele imóvel, vai morar num lugar mais distante, mais barato, para ter uma reserva. Quer dizer, essa lógica de você, aquilo que a gente estava falando, de ir expulsando determinados segmentos, né, em nome de uma lógica onde o preço do imóvel, às vezes, passa a ser a única garantia que essa família tem, né? Existem hoje, inclusive, tentativas, Júlio, de transformar isso numa questão mais regular, com aquilo que se chama de hipoteca reversa, né? Eu entrego na prática, né, funcionaria mais ou menos assim, é como se eu vendesse a minha casa para o banco, né, eu entregasse a minha casa para o banco, e o banco vai me pagando uma renda mensal durante um período de tempo, né? Então, existem muitas propostas dessa natureza. Agora, o resultado concreto de tudo isso, a cidade vai se modificando e os melhores lugares vão ficando reservados apenas para uma parcela pequena. A grande maioria da sociedade vai sendo sacrificada, né, por estar mais distante, por estar pior localizada. E aí a gente vê fenômenos muito presentes na nossa cidade. Eu queria citar dois, Júlio. Primeiro, é comum nas cidades brasileiras termos ainda muitos terrenos vazios, não edificados.
Esses terrenos ficam ali engordando, como a gente chama, né? Esperando o momento de vender. Tanta gente morando mal e tanto terreno vazio e desocupado. Isso é não é um paradoxo, isso faz parte de uma lógica, ou seja, a força da propriedade que permite que um proprietário deixe o seu terreno não utilizado durante décadas. Décadas. Tá? Esperando o quê? Esperando o preço subir para ganhar mais no futuro. Então, aqui nós temos um ponto importante. Segundo elemento, nós temos também nas nossas cidades muitos imóveis residenciais não ocupados. Não ocupados. Tá? Ou seja, não tem uma função social. Por que esses imóveis não são ocupados? Nós podemos listar muitos fatores, mas o fato é, eles não estão ocupados. E, muitas vezes, muito bem localizados. Né? Vamos pegar apenas um exemplo, um exemplinho, né? Que é o da própria cidade de São Paulo, com prédios inteiros desocupados na área central, que os movimentos sociais de luta pela moradia ocupam e apresentam projetos de adequação para eles se transformarem em moradias dignas, em áreas que estão muito bem servidas de serviços e de infraestrutura. Então, esses dois traços, vazio urbano de um lado e residências desocupadas, precisa entrar na ordem do dia do nosso debate. Né? Precisa entrar na ordem do dia. Quais são as políticas para a gente enfrentar esses dois problemas, para que a gente possa fazer habitação e cidade de qualidade para todos. Não é uma aberração brasileira, né? Isso é... Nos Estados Unidos acontece o mesmo fenômeno, né? De abandono de áreas vazias. Às vezes por motivos diferentes, né? E é interessante que são áreas que ficam vazias, né? As habitações vazias, e no entorno as pessoas morando na rua, né? Em situação de rua. Nos Estados Unidos, a grande crise de 2008, 2009, levou a muitos despejos, né? Porque as pessoas não conseguiam mais pagar as prestações, os financiamentos. Então, ali nós temos o problema do despejo de maneira muito intensa. Mas aqui no Brasil, Júlio, é bom a gente sublinhar isso. Isso é um traço muito antigo das nossas cidades. Né? Você acumular a sua riqueza na forma de terra ou de imóveis e não dar uma destinação social a elas. Então, isso é um traço marcante da nossa sociedade, né? Que alguns vão chamar de patrimonialismo, outros vão chamar de rentismo. Não precisamos escolher um nome, mas eles estão aí. Qualquer pessoa é capaz de identificar um imóvel que está há anos vazio. Uma pessoa é muito capaz de identificar um terreno que há muito tempo está ali desocupado, né? Ou seja, não cumpre a sua função social. Tá? Isso é muito importante. Nós temos na nossa Constituição escrito que a propriedade precisa ter a sua função social, mas pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, nós vimos um prefeito, uma Câmara de Vereadores se interessar de fato por esse problema e criar os mecanismos, os instrumentos, as leis, as ações necessárias para coibir esse tipo de coisa, como um passo importante para a gente ter moradia de qualidade, para a gente ter a cidade com qualidade para todos. Só para esclarecer, vereador, quando você está falando na cidade, a função social, o que é a função social da terra na cidade? A função social é ela ter um uso. Ter um uso. Ela não ficar desocupada simplesmente esperando o seu preço crescer. Né? Então, a cidade é um bem coletivo. Vamos pensar isso. Né? A cidade é um bem produzido por todos nós cotidianamente. Todos nós somos responsáveis pela cidade. A cidade é a vida coletiva
que nós precisamos entender. Então, quando eu construo a minha casa, eu estou colaborando com o bairro. Quando aparece um hospital, ou um shopping center, ou se implanta uma praça nova, isso tudo está mexendo com a cidade. Agora, o que dá sentido para a cidade? É o uso. O uso, as pessoas poderem usar. Né? Então, deixar sem usar é descumprir a função social. A função social é dar uma destinação, é dar um uso. Eu não deixar aquilo inútil nesse sentido social. Né? Então, ter uma grande gleba dentro de uma cidade ou um terreno desocupado, ele não está tendo uso. Deixar uma casa desocupada durante 10 anos sem ninguém morar, com tanta gente precisando de habitação, não está dando o uso adequado. Então, a função social é a função de permitir o uso adequado. E isso é de responsabilidade dos prefeitos e dos vereadores de cada um dos municípios brasileiros. Tá? Infelizmente, eu vou repetir porque isso é importante. Raríssimas ou quase nenhuma das vezes nós vemos prefeitos e vereadores discutirem com seriedade essa questão tão relevante na vida das cidades. Fica dando nome de rua, fica colocando quebra-mola, fica mudando iluminação. Tudo pode ser importante, mas a raiz dos nossos problemas é, hoje nós temos uma cidade muito boa para poucos e uma cidade muito ruim para muitos. É isso que nós precisamos pensar. Não é mudando muito o tema, mas o nosso caminho, mas é pegando um gancho, que é das localizações. A sensação, dentro do senso comum, assim, que as localizações, elas surgem espontaneamente, né? Ali é a melhor localização, ali é pior, tal. Mas não, né? Não. As localizações, elas são socialmente definidas. Produzidas. E são produzidas por quem você citou lá, né? Pelos incorporadores, né? Uhum. Porém, há exemplos em que você tem um contexto natural que contribui a isso. No caso aqui, a gente fala do litoral. O litoral, você tem a praia que contribui para essas localizações, né? Para fazer com que haja as melhores localizações e as piores localizações. Mas é mais complexo que isso, né? Não é apenas o elemento da natureza, a praia, né? Como eu disse no começo, a terra é propriedade privada, então ela tem um preço. Quais são os elementos que vão influenciar nesse preço ou vão fazer com que ele seja maior ou menor? Bom, em primeiro lugar, nós podemos chamar a atenção para o próprio lote, né? O lote, o tamanho, a declividade, o tipo de solo, são elementos. Se o lote está na esquina ou se ele está no meio da quadra, são elementos do lote. Mas nós temos mais importante que isso, Júlio, a localização e o seu entorno. E como você disse, as localizações são produzidas. Tá? São produzidas. Tem elementos que são mais importantes, como alguns elementos como a praia? Sim, mas a gente poderia lembrar que há 150 anos atrás, ninguém queria morar perto da praia porque achava que a praia poderia, inclusive, ser ruim do ponto de vista da saúde. A ideia da praia como um bom elemento, ela também foi sendo construída historicamente, né? Como você morar perto de um parque, como você morar perto de um shopping center. Né? Então, as localizações, elas não são da natureza, elas são localizações produzidas historicamente para influenciar, inclusive, os preços da terra. Então, o entorno e a localização são importantes. Um outro ponto é o uso do solo. Né? Às vezes, uma localização tem um preço muito alto para um comércio e serviços e não tem um preço tão alto, obviamente, para uma residência ou para um prédio de apartamentos. Então, o uso do solo interfere. O perfil econômico da cidade, se é uma cidade mais industrial, se é uma cidade mais turística, se é uma cidade mais de negócios, né? E alguns elementos que são nacionais, como
os elementos da própria economia, a taxa de juros, a renda, o crescimento econômico. Então, tudo isso entra, né, e a gente precisa observar. Agora, os grandes agentes econômicos que nós estávamos citando, eles têm um poder de produzir localizações muito diferente, muito maior, do que um indivíduo sozinho, um morador sozinho. Tá? Então, nós estamos vendo, por exemplo, aparecerem cada vez mais empreendimentos imobiliários que dentro dele tem a residência, tem todos os elementos para o lazer, tem alguns serviços e comércios específicos, em alguns deles tem até o local de trabalho, vendendo a ideia de que a família pode se autossatisfazer com tudo que aquele empreendimento vai lhe providenciar, inclusive negando a cidade. Você não precisa mais sair para fazer isso, você não precisa sair para fazer aquilo. Nós vamos deixar tudo quase que na porta da sua casa. Ora, isso é um poder, obviamente, para construir uma coisa desse tamanho e com essa complexidade, mas mostra também como esses grandes agentes econômicos produzem localizações e vão alterando a cidade com isso. Tá? Áreas que antes ninguém dava importância, passam a ter um preço muito alto no mercado. Tá? Isso acontece em várias cidades. E em cidades litorâneas, a força do turismo não pode ser desconsiderada. O turismo é uma força econômica muito poderosa na sua relação com o mercado imobiliário. Tá? Então, você vai expulsando os pobres para as melhores localizações ficarem disponíveis para atrair quem possa pagar por elas. Então, o pobre tem de ir para o morro, o pobre tem de ir para a área sujeita a deslizamento. Por quê? Porque, obviamente, ele não pode mais pagar uma área adequada para viver com segurança e com qualidade. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa pensar quando a gente fala em cidades turísticas. Em algumas áreas do Brasil, inclusive, essas áreas turísticas foram produzidas exclusivamente para estrangeiros. Olha isso, Júlio. Você expulsa os moradores, pescadores, comunidades tradicionais, o capital estrangeiro ou nacional compra uma grande área, fecha essa área, e quem vai usar essa área? O estrangeiro. O pobre que antes morava ali, ele vai entrar dentro dessa área para ser jardineiro, para ser empregada doméstica, para fazer limpeza de não sei o quê, né? Então, veja, é uma mudança muito forte que o turismo provoca, reproduzindo um padrão de desigualdade muito intenso da sociedade brasileira. É interessante isso que você disse, que até só o preço, né? Ao preço da terra, né? A gente tinha, assim, a impressão, em anos anteriores, em décadas passadas, né, que o preço ele ia subindo, né, que era um bom investimento a terra, tal. E hoje a impressão que se dá, assim, a terra ela tem o preço, ela sobe, né? Ela é algo que dificilmente o preço cai, né? É um investimento que o preço cai, você perde, né? Mas há locais que não tinha nada, era um completo vazio, fora da cidade, e quando é produzido, já é produzido com um preço elevadíssimo. Sim, né? sim. Algo surreal da gente pensar em décadas anteriores, né? Sim. A gente Sim. ficava imaginando que o preço da terra era aquele padrão centro-periferia. Próximo do centro, o preço é elevado. À medida que afasta para a periferia, o preço abaixava, né? Era mais reduzido. Mas hoje esse padrão é completamente, assim, de certo modo, desconstruído, né? Não, em muitas cidades esse padrão já mudou, se alterou radicalmente. Nós estamos numa cidade mais complexa do que a cidade do passado. Como você disse, a cidade do passado tinha um centro bem definido e uma periferia bem definida. Em geral, as classes médias altas moravam nas localizações mais centrais, o pobre na periferia.
Hoje nós temos cidades muito diferentes. Nós temos os ricos morando na periferia, numa tipologia dos espaços residenciais fechados, nós temos áreas que se verticalizaram para alta renda também na periferia, nós temos uma cidade mais complexa. Essa questão do preço da terra é muito interessante, porque a gente tem também no senso comum a ideia forte de que terra é um bem que só se valoriza. Tá? E tem um certo sentido nisso, porque na medida que a cidade vai crescendo, na medida que a cidade as áreas vão recebendo o asfalto, o esgoto, a iluminação, as pessoas vão construindo suas casas, o preço da terra vai subindo. Tá? Então, veja, tem um processo histórico de crescimento do preço da terra. Mas aqui também é importante a gente lembrar, Júlio, que esse crescimento não é igual para todo mundo, não. Não é igual. As áreas dos ricos têm valorizações maiores do que as áreas dos pobres. Muitas vezes as áreas dos pobres podem até ter queda de preço, tá? Principalmente numa sociedade como a brasileira, numa economia como a brasileira, que durante muito tempo conviveu com inflação muito alta, e isso inclusive não permite a gente ver isso com muita clareza, mas tem desigualdades aí também. Então, é certo que a terra é um bem cujo preço vai crescendo na medida que a cidade vai sendo produzida, mas ele também não é igualmente distribuído entre todos os setores da sociedade. As áreas dos ricos têm preços que crescem mais rápido, enquanto as áreas dos pobres, em geral, não. Né? Então, a cidade é complexa. A cidade, eu vou usar uma figura de linguagem, a cidade é um mosaico, todo articulado, né? E esse mosaico que antes a gente entendia só com a relação centro-periferia, hoje ele está muito mais complexo. Everaldo, eu queria assim, a gente partir assim, para pensar nos mais pobres, né? E no ano de, acho que foi 2000, né? Ficou muito famosa uma fotografia acho que é Tuca Andrade, Tuca Vieira, que era ali a fronteira de Paraisópolis com Morumbi. Sim. Né? E assim, o que é muito, não sei se está na tua mente essa fotografia, o que é muito interessante nessa fotografia, pelo menos no meu ponto de vista, é assim, primeiro, um edifício muito, muito vultuoso, em que tem cada sacada tem uma piscina, tudo mais, então você vê ali alta tecnologia de construção civil sendo implementada, e do outro lado você tem um processo de favelização que basicamente você tem a autoconstrução ali, né, que são as casas sem um reboco, os telhados remendados, tal, e quantitativamente, né, é bem notório, você não vê as pessoas na rua, mas é meio lógico que há uma multidão de pessoas na favela, enquanto há poucas pessoas nos edifícios, né? A que se deve no Brasil essa enormidade, esse mundo de favelas, de processo de favelização? Né? A gente está falando isso em 2023, em que, você vê, tem 20 anos essa fotografia. Então, essa questão de tecnologia, de construir sacada, é uma tecnologia de 20 anos atrás. A gente está muito mais avançado que isso na produção de habitação. Mas ainda a gente convive com favelas, com barracos de madeira, com palafitas em Santos, por exemplo, a gente tem a maior favela em palafitas da América Latina. Né? Que é a favela do Dique. Interessante que Santos tem como slogan a cidade de melhor bem-estar, tal, não sei o que lá, e a gente tendo a maior favela de palafitas da América Latina. A que se deve essa reprodução gigantesca
em 2023, quando a gente tem alta tecnologia na produção, na construção civil, e a gente ainda estamos morando em favelas, né? O Sim, brasileiro ainda está em favelas, em moradia precária, né? sim. Olha, Tá bem Júlio, bom, né? a resposta para essa sua pergunta, ao mesmo tempo que é muito complexa, porque a gente precisa voltar na história, entender várias coisas, ao mesmo tempo ela é muito simples também, né? Bom, isso é o retrato mais acabado da desigualdade brasileira. Tá? A desigualdade brasileira, ela tem raízes históricas que se refletem até hoje, e ela tem uma dimensão espacial, uma dimensão nas cidades muito forte. Né? Então, nós estamos falando de um país que teve grandes extensões de terras apropriadas pelas suas elites. Nós estamos falando de um país que demorou, que teve escravidão, e foi o último país a abolir a escravidão. Nós estamos falando de um país que fez uma lei de terras em 1850, e essa lei não permitiu que os pobres tivessem acesso à terra, e a terra ficasse restrita às elites. E tudo isso, né, colabora para a gente ter também um mercado de trabalho com muita informalidade, né? Tudo isso colabora para a gente ter baixos rendimentos por parte da população trabalhadora. Então, a combinação desses fatores estão expressos naquela fotografia. Né? E uma coisa que me chama a atenção nessa fotografia também é que eles estão um do lado do outro, mas são mundos totalmente diferentes. Mesmo que a fronteira entre eles seja muito próxima do ponto de vista físico, elas revelam histórias radicalmente diferentes entre o povo e as elites, que a gente talvez nem pudesse chamar de elite, porque elite exigiria, inclusive, que tivesse uma sensibilidade para com o povo. E o que garante? Por exemplo, o que garante aquela proximidade são os instrumentos de vigilância e segurança, né, que tem naquele prédio, né, para garantir a vida, entre aspas, tranquila dos seus moradores. Então, o fato de nós termos favelas, ocupações, nós termos aglomerados subnormais e, ainda bem, nós termos movimentos sociais que lutem para mudar essa situação, é parte de um passado que nós carregamos até hoje, combinado com esse presente extremamente perverso de não enfrentarmos corretamente a solução. Nós não enfrentamos a terra desocupada, nós não enfrentamos a terra improdutiva, nós não enfrentamos o imóvel desocupado, nós não discutimos quem é que paga mais imposto e quem é que não paga imposto nesse país. Tudo isso vai somando, articulando para a gente ter essas imagens tão fortes que redundam também, muitas vezes, numa culpabilização da natureza quando acontecem os desastres. É a mesma lógica. Né? Ah, o desastre veio porque o pobre morava no morro. Não, ninguém discute que o pobre morava no morro porque foi o único lugar que foi lhe permitido morar frente a essa situação toda que a gente está discutindo aqui. Né? Então, tem lógica. Se tem uma lógica, vamos entender uma lógica. E se a gente entende a lógica, nós podemos construir alternativas, caminhos de enfrentamento, os instrumentos para fazer tudo isso. É. Só para retificar, que é Tuca Vieira, a foto é de 2004. Eu baixei aqui os dados corretamente. Então, eu queria ir um pouco além, porque assim, você falou de a foto ser agressiva, ela é agressiva mesmo, mas acredito que de 2004 para cá, pioramos. Por que eu cito isso? Porque eu estou falando de caso pessoal. Já. Eu estava de carro pela Avenida Cruzeiro do Sul, em São Paulo, né? Que tem um viaduto embaixo. Então era muito normal a gente ver moradores em situação de rua,
ali habitando e tal. E de uns tempos para cá, a gente continua vendo moradores em situação de rua, mas o que me chocou foi ver famílias. Famílias Sim, inteiras morando em situação de rua. sim. Barracas, né? Barracas, desde aquelas barracas compradas em supermercado, tal, barracas feitas de, de lona, e as famílias ali, né? E você tem as crianças brincando no meio da avenida, enfim, é uma coisa muito agressiva, muito Hum, brutal, assim, muito de se ver, de se conviver, né? sim, Você sabendo que você é membro da mesma sociedade, né? Você sim. é teu povo ali, tá? É, assim, a questão que eu tinha para ti é porque eu dei uma pesquisada antes de falar contigo sobre o mercado, dei uma vasculhada sobre o OLX e dentro do processo de favelização, em muitas favelas, você já tem um mercado imobiliário. Você Uhum, tem a venda de barracos. Então, assim, aquilo que a gente conversou no início, você falou do marco legal, né, da propriedade da terra, sim. você vê a gente, e isso permanece, é uma permanência, mas você me corrige se eu estiver errado, por Hum, favor, até porque você tá aqui para isso, para me corrigir. E eu vejo a lógica do mercado, ela ultrapassando a legalidade, né? Ultrapassando o espaço da legalidade, né? Ela já adentrando o espaço da ilegalidade, ou seja, você tem um mercado de compra e venda, né? hum, Dentro das favelas e que vai expulsando também a população que já está em moradia precária para a rua, sabe? A rua ser uhum. o, eu não sei ainda se a rua é a etapa final, né? Pois é. Da questão da habitação, eu não sei ainda, mas as pessoas não conseguindo morar nem mais em favelas, né? Em autoconstrução, Sim, em, em ocupações, sim. e indo para a rua, famílias inteiras indo para a rua, É, né? essa combinação perversa dos últimos anos que nós tivemos, né, de uma política econômica extremamente antipobre, né, a paralisação de vários programas sociais que a duras penas haviam sido construídos nesse país, com o aumento do desemprego e a queda na renda, é uma combinação explosiva para esses setores fragilizados da sociedade e mesmo para setores que estavam remediadamente inseridos e que tiveram uma queda brutal com o desemprego, com a queda de renda, porque qualquer pessoa sensível ao andar pelas metrópoles brasileiras percebe isso que você está citando. O aumento do número de pessoas vivendo na rua e o aumento de famílias inteiras vivendo na rua. Tá? Então, isso tem um forte componente dessa conjuntura mais recente que nós vivemos, pós-golpe de 2016, que combinou crise econômica com desmantelamento de políticas sociais, numa visão de que o Estado não precisa ajudar o pobre. Por outro lado, você tem razão também. Seja numa favela, numa ocupação, seja num aglomerado subnormal, tem um, entre aspas, mercado ali dentro. Né? Muitas vezes o crime organizado toma conta, muitas vezes é caro para você poder construir o seu barraco e achar uma localização dentro de uma favela, o que leva essas famílias para a rua. Né? Veja, é paradoxal o que eu vou dizer, mas é verdadeiro e nós não podemos fugir dessa verdade. Existe um mercado imobiliário na favela.
Existe um mercado imobiliário, é diferente, tem as suas particularidades, sim, mas existe, né? Mas o que existe, na verdade, Júlio, hoje, é uma incapacidade que nós temos da nossa sociedade em reagir contra isso também. A política pública não pode simplesmente falar, vou tirar a população e vou desmantelar as barracas. A política pública tem de dar uma alternativa habitacional decente para essas famílias. Ora, vou insistir nesse ponto. Com tanto terreno vazio nas nossas cidades, com tanto imóvel desocupado, nós precisamos ter uma política pública enfrentando esse problema de maneira decente. Ah, mas o sujeito vai pegar uma casa do conjunto habitacional, vai pegar, e aí depois ele vende. Ora, uma sociedade onde o imóvel é uma mercadoria, né? Por mais que você queira impedir e transformá-la no uso, tem limites também para isso, e nós precisamos aprender a lidar com esses limites. Mas isso não pode impedir ter a política pública, né? Isso que, esse cenário que você traçou aqui para a gente, que é comum em várias e várias cidades brasileiras, ele é o resultado concreto dos últimos anos que nós tivemos nesse país, tá? E isso nós não podemos esconder. Junto, crise econômica, inação do Estado e uma perspectiva de que o pobre não tem direito, tá? Ele não tem direitos. Então isso é muito grave e nós vamos enfrentar isso da melhor e mais urgente maneira possível. Meio que para a gente caminhando para o encerramento, primeiro, assim, vai soar com uma provocação, que é assim, você falou de 2016 ser esse marco não é nem congelamento, né, interrupção dos programas sociais, que é, se a gente falar de habitação, Minha Casa Minha Vida, né, que você tinha ali a destinação para várias faixas de renda, o Bolsa Família, né, que até mudaram o nome, mas diminuíram substancialmente o quantitativo, né, a quantidade de pessoas que tinham acesso, então você tem uma paralisação desse programa. E agora a gente tem a retomada, né? Tem a retomada de alguns desses programas, né? Você tem um novo projeto para o Minha Casa Minha Vida. Você tem a retomada do Bolsa Família, com até um maior nível de renda, né? Sim. De acordo com os filhos e tal. Voltando à característica de um programa de multiplataforma, né, que engloba vacinação, escolaridade, né? Então, assim, não é apenas um programa de renda, mas um programa de saúde pública e de educação pública. Mas eu fico com dúvidas se isso basta, né? Por quê? Porque, assim, mesmo com esses programas que a gente viu que ocorreram nos 13, 14 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, o processo de favelização continuou, a gente continuava tendo morador em situação de rua. Então, assim, a pergunta que eu tenho assim, para ti é, primeiro, se esses programas bastam, tá? Se eu estou equivocado. E a segunda, qual é a dificuldade, o problema ou a lógica que impede a construção de moradias em local seguro e gratuito para as pessoas? Sabe assim, ou um aluguel social, uma taxa de manutenção do imóvel apenas. Sabe, o que impede, com tanta terra, com tanto espaço vazio, darmos moradia, né? Falando no sentido da sociedade. Pô, o que impede da sociedade brasileira produzir moradia para as pessoas não ficarem na rua e não morarem em palafitas, em favelas, em áreas de risco? Por que isso não acontece? Por que somos tão resistentes a isso?
De novo aqui, né, Júlio? É complexo, mas é simples. Eu vou começar pelo simples, né? O que impede são os interesses econômicos dos grandes proprietários de terras e de imóveis nas nossas cidades que não querem que isso mude. Tá? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, vamos elaborar um pouco a partir desse ponto. Tá? É importante a gente lembrar, ponto 1, importante a gente lembrar que várias dessas políticas públicas, inclusive as políticas urbanas, não podem ser de responsabilidade e não são apenas de responsabilidade do governo federal. Nós precisamos começar a olhar com cuidado, cobrar, dialogar, conflitar quando precisar conflitar com os poderes locais, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. Nós precisamos ter ciência disso. Né? Nós não podemos esperar que uma única decisão em Brasília resolva esses problemas e nós precisamos ter a exata noção de que a questão urbana passa por dentro das prefeituras. Então nós precisamos ter vereadores comprometidos com isso, prefeitos comprometidos com isso, porque do contrário nós vamos estar enxugando gelo. Né? Segundo lugar, que eu acho que é muito importante também, nós precisamos ativar mais movimentos sociais. A sociedade precisa ter uma participação mais ativa, né? Não só do ponto de vista de organizar, de lutar e de disputar, mas a gente ter lideranças capazes de fazer esse enfrentamento. Isso é um grande desafio nesse país também, que eu acho que a gente precisa parar de criminalizar os movimentos sociais e a gente precisa começar a tratá-los não apenas como parceiros, mas como protagonistas da vida deles. Nós vamos valorizar os movimentos sociais, desde uma associação de moradores, passando pelos movimentos de luta pela moradia, passando pelos movimentos de luta pela reforma agrária, por exemplo. Então isso também é muito relevante. Então eu acredito muito, Júlio, que é dessa combinação de esforços que a gente vai produzir algo novo nesse país. Né? Não adianta a gente esperar só que Brasília resolva, nós vamos olhar e ter uma inserção mais efetiva no plano das nossas prefeituras, das nossas cidades, né? Mas compreendendo que é uma luta difícil, porque tem interesses econômicos que não querem mudar essa situação, que não querem, né? Olha para o pobre como se eles fossem inúteis, olha para o pobre como se eles não fossem portadores de direitos, olham para o pobre como até muitas vezes como eles fossem indignos. Não, nós precisamos construir uma sociedade que um pouco mais de igualdade comece a enfrentar esses problemas. E aí não tem jeito, Júlio. Esses grandes proprietários da terra, que não usam essa terra, que não cumprem a sua função social, o prefeito e os vereadores precisam assumir isso. Precisa começar a trabalhar sobre isso. Vai ferir interesses, às vezes até familiares, mas se a sociedade não cobrar, nós não vamos mudar essa situação. Né? As prefeituras têm os instrumentos constitucionais, têm os instrumentos do Estatuto da Cidade e de outras leis para poderem enfrentar da melhor maneira e da mais correta maneira esses problemas que nós discutimos aqui. Tá? A desigualdade nas nossas cidades não é natural, ela é produzida e as causas estão justamente no fato da gente nunca querer mexer com isso. Se nós não mexermos com os grandes proprietários, com os grandes interesses econômicos, nós não vamos mudar essa situação. Só para encerrar e tirar, dar uma amarrada, me parece que você está dizendo que para o grande incorporador, para o grande empresário, a pobreza é lucrativa. Muitas vezes sim, porque ele consegue vender um imóvel por um sobrepreço justamente por ser diferente, por ser longe, por ser exclusivo em relação a quê? Ao pobre, que está na pior área, que está muito longe, que não vem incomodar ele,
e ele vende a segurança, ele vende a exclusividade, ele vende uma tipologia diferenciada. Então, para muitos setores, é sim lucrativo e manter a pobreza é um negócio. Bom, maravilha, Everaldo. Tem alguma consideração final que a gente deixou passar aí? Você quer? Não, eu acho assim, as pessoas interessadas por esses temas têm uma grande bibliografia acessível sobre isso. Nós precisamos de mais pessoas interessadas em analisar, compreender e discutir esses temas. Não são temas só acadêmicos, são temas do nosso cotidiano. São temas de quem está morando mal, de quem fica apertado no ônibus durante horas para chegar ao trabalho. São temas relacionados à insegurança e à fragilidade das áreas, são temas relacionados a esses desastres que matam em todos os verões pessoas inocentes. Esses temas que nós estamos discutindo aqui fazem parte da nossa vida cotidiana. Então eu queria encerrar com isso, Júlio, chamando a atenção dos ouvintes para prestar atenção nas cidades, né? Olhem para a sua cidade, pensem como é que ela está sendo produzida, quais são os interesses econômicos que estão ali e o que está provocando sobre parcela significativa que não tem acesso, não tem os direitos e está submetido a essas condições de vida, muitas vezes, que não são dignas do ser humano. Uhum. Everaldo, para encerrar, o que você está fazendo de projeto? Bom, muitas pesquisas, né, em andamento, tem essa grande pesquisa em várias cidades brasileiras, e nós estamos entendendo justamente essas transformações no cotidiano das populações mais pobres, depois do programa Minha Casa Minha Vida, depois do boom imobiliário que nós tivemos, o que significa realmente morar nessas cidades, quais são os principais problemas, dilemas, enfrentamentos que essa parcela da sociedade está vivenciando cotidianamente, e aí tem uma dimensão, óbvio, acadêmica, mas também tem uma dimensão social muito forte, e o projeto, né, sempre de pensar essas dinâmicas imobiliárias de norte a sul do país, né? É uma pesquisa sobre preços da terra em várias cidades, no Brasil inteiro, com vários colegas de outras universidades também, que é uma pesquisa em rede, porque hoje o conhecimento, você sabe, Júlio, a gente não produz sozinho, a gente precisa produzir compartilhadamente, em rede, porque isso amplia muito os nossos horizontes e a nossa capacidade de trabalho também. Então, são esses projetos com muitas orientações de alunos, de iniciação científica, mestrado, doutorado, né? Porque a educação ainda é um pilar muito importante na construção desse país. Então, eu agradeço muito aqui a oportunidade e parabenizo aí a iniciativa de vocês no Instituto Federal de produzir esses podcasts, que o alcance é muito, muito grande, muito relevante também. Tá. Eu que agradeço, Verônica. Eu agradeço, assim, esclarecimentos, né, deixar a gente mais por dentro e, assim, dar uma característica bem pessoal, né, sobre a cidade, né? Acho que a sua fala mostra muito isso, que como a gente é, apesar da passividade dentro do mercado imobiliário, como a gente, o indivíduo em si, ele pode ser ativo, né, diante das políticas públicas e diante da desigualdade e brutalidade que o modelo econômico nos impõe. Perfeito. Agradeço a todos que ouviram, né? Daqui algumas semanas a gente deve ter um próximo episódio. Ficamos por aqui. Abraço a todos e pesquisem aí sobre o professor Everaldo Santos Melazo, que tem muitas publicações aí disponíveis na rede para vocês conhecerem mais as pesquisas e ficarem mais por dentro da dinâmica imobiliária, tá? Grande abraço, até a próxima.